Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? E hoje nós vamos de Salmos 23, que tem como autor o salmista Davi, ou seja, o rei Davi. E eu quero falar um pouco hoje sobre a diferença entre bode e ovelha, tá bom? Vamos orar? Amado Deus, bendito Pai, Senhor, te pedimos de que ao ler a Tua palavra, o Senhor venha nos dar esclarecimento e nos faça compreender, Pai, de que tudo é para Ti. A honra, a glória, o louvor, a majestade, tudo é para que o Teu nome seja exaltado. Já Te agradecemos por tudo o que será dito, proclamado e assim esmiuçado. Em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu quero falar sobre a diferença terrível que há entre uma ovelha e um bode. E talvez você diga, pastor, por que esta palavra hoje? Porque quando eu estava essa semana ministrando na doutrina, o Espírito Santo me conduziu a entender um pouco mais as ovelhas e os bodes. Mas antes vamos realizar a leitura no salmo mais lido do mundo, Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Amados, precisamos primeiro entender uma coisa, de que a ovelha, ela é um animal muito dócil. Sim, um animal muito dócil. E concernente a isso, eu preciso te fazer compreender algumas características da ovelha. Sim, bem sabemos de que a melhor maneira de aprendermos a palavra é, acima de tudo, compreendendo o que quer dizer, interpretando o texto. Acerca disso também, Isaías 53:7 diz que Deus nos comparou a cordeiros, e o próprio Jesus sendo definido assim como vemos Isaías 53:7. Mas as ovelhas são animais muito dóceis, não possuem garras, dentes fortes, veneno ou qualquer tipo de defesa, obedientes, porém muito ingênuas, e pode ver um precipício na frente, mas continua andando rumo ao precipício até rolar morro abaixo. São ovelhas. E muitas vezes o cuidado do pastor com a ovelha é tão interessante que isso tem tudo a ver com o cuidado de Deus para conosco. A Bíblia está cheia de exemplos bíblicos onde a qual o Senhor fala sobre nós. Sabe, em Mateus 31, do 33 ao 35, olha só o que diz, ou melhor, Mateus 25, glórias a Deus, do 31 ao 33, você já viu o que está escrito? Olha aqui, ó. Mateus capítulo 25. Barulho bom, né?
de ver Bíblia sendo aberta. Olha aqui. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então assentará no seu trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Apartará dos outros como um pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Ou seja, ovelha tem lugar de honra, de destaque. É bem verdade de que a ovelha em todo o seu tratar é um tratar diferenciado. Certa feita, em Istambul, conta-se a história de que o povo ficou observando um rebanho que viria. E a história vai dizer que uma ovelha inocente vai andando e de repente ela cai dentro de um precipício. E atrás dela vinham aproximadamente 1.500 ovelhas, que de igual forma também caíram no mesmo caminho. O que é que quero dizer com isso? De antemão, é que se nós não cuidarmos, nós como pastores, líderes, se a gente não cuidar da maneira que uma ovelha deseja ser tratada, e falo de uma forma espiritual, trazendo pasto verde, cuidando, a ovelha vai morrer. E o pastor, para cuidar da ovelha, ele tem a vara e o cajado. A vara para bater, para corrigir, e o cajado para puxar. Em alguns momentos é interessante porque o pastor ele se vê na necessidade de que quando a ovelha está muito rebelde, e a brincadeira que uma ovelha faz muitas vezes em termos de rebeldia é dar cabeçada na outra, ele se faz necessário de que ele quebre a perna da ovelhinha. Mas isso não quer dizer que ele está com raiva. Muito pelo contrário. Quando a ovelha quebra a perna, ele pega ela, coloca em seu ombro e dar a ela um tratamento diferenciado. Quem sabe você não está entendendo o que Deus quer falar. Porque muitas vezes o pastor cobra tanto de mim? Porque muitas vezes eu sou tão perseguido pelo pastor. Não é perseguição, é cuidado, é zelo. E precisamos entender de que cada ovelha, o pastor dará conta de todas elas. E o cuidado com cada uma se faz necessário da maneira que Deus quer. Então, sabe de uma coisa? Se a gente não cuidar, Deus vai requerer de nós, cada uma. Ah, pastor, mas então, você já parou para observar que muitas vezes o pastor aguenta calado, suporta calado, sofre calado? Porque há um Deus que o escolheu para uma grande obra. Há um Deus que lhe capacitou para uma grande obra. E concernente ainda às ovelhas, eu preciso te dizer e te compreender que as ovelhas, sabe, se o pastor não tosar a sua lã, ela vai morrer sufocada. E muitas vezes é necessário para um pastor cortar algo que está incomodando a ovelha e o crescimento dela. Sabe? Quando eu olho o cuidado de Deus para conosco, eu percebo de que nós cada dia precisamos melhorar em termos da obra do Senhor. O bode tem suas brincadeiras, sabe? Conta-se também uma história de um pastor que de repente, sem querer, tropeçou em uma ovelha e um bode. E vai dizer essa história de que quando ele tropeçou numa ovelha, a ovelha gemeu, como que dissesse, sentiu a dor e saiu de perto com medo. Já quando ele tropeçou no bode, o bode gritou, e quando o homem caiu, o bode deu uma cabeçada nele, ou seja, retrucou a pancada que levou. Daí, subentendemos o contexto de tudo isso, de que a ovelha não retruca a pancada.
Ovelha chora, ovelha geme, ovelha corre, mas bode é aquele que todas as vezes quer brigar com qualquer coisa, não obedece à voz do pastor. O bode, ele não gosta de andar com bando, ele anda sozinho, ele acha que ele consegue tudo. Mas sabe de uma coisa? Não existe ovelha sem pastor, e nem pastor sem ovelhas. Não existe em hipótese alguma alguém que diga, eu sou pastor e não tenha ovelhas para cuidar. E também não existe pessoas que digam, eu sou ovelha e não tem nenhum pastor para cuidar dele ou dela. Se faz necessário que durante toda a nossa vida, nossa caminhada, nós aprendamos com o Salmos 23, porque diz, o Senhor é meu pastor. E não vai dizer, e nada me falta, não vai dizer uma vírgula e diz, nada me faltará. Deus é o pastor dos pastores. É Ele quem cuida, é Ele quem fala conosco, é Ele quem orienta os pastores daqui da terra. E se eles não derem ouvidos à voz de Deus, porque todo pastor, toda pastora, todo líder com ação pastoral precisa, em primeiro lugar, compreender o que é lhe direcionado pelo céu. Ele não pode tomar atitudes por decisão própria, nem para querer fazer do jeito que lhe apraz. Não. Não é o seu benefício próprio. Mas é como um pai que cuida de um filho, que muitas vezes, ele estando doente, cuida do filho. E muitas vezes requer isso, que isso ocorra. Davi lutou com o urso, com o leão, mas a principal finalidade dele era defender as ovelhas do seu pai. Sabe de uma coisa? Se você quer ser um pastor, uma pastora, aprenda a defender as ovelhas e não matá-las. Aprenda que a ovelha não é só para tirar a lã, ou melhor, não é para se tirar a lã como quem diz, vou pegar todas as gorduras e vou viver como se a ovelha fosse um meio de vida, um negócio. Não é. Isso requer, sabe, acima de tudo, oração, jejum, respeito, gratidão a Deus, cuidado. Porque quando alguém se converte ao Senhor, não é só em um dia, mas é dia a dia o cuidado do pastor para tirar os carrapichos, para cuidar e assim então fazer com que ele possa ser digno de cuidar da ovelha. A Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Entendeu agora? É assim que funciona. Simples assim. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus te conduza na tua caminhada em todos os momentos. Em nome de Jesus. Espero que você possa ter entendido e compreendido a diferença de um bode e de uma ovelha. Tá bom? Comenta, compartilha e seja um missionário do Bíblia na mão. Também seja um intercessor e, por que não, também um semeador nesta obra. Se desejas ajudar esta obra de bom grado, que é de forma voluntária, nos ajuda. Nosso Pix 819-8686-5026 819-8686-5026. Tá bom? Opção celular. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Ó glória, a paz do Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe hoje e sempre.